Olá, meus queridos, tudo bem? O vídeo de hoje é extremamente importante e eu vou precisar de ajuda, vou precisar de poderes especiais. Então vou precisar de um Frank Java Power, Francisco Jair Machado de Assis Power! E aí, moçadinha? Aquela arcada dentária de 50 dentes me atrapalhava demais. Então, vamos lá, direita ou esquerda? Gente, claro que essa lógica binária direita e esquerda não corresponde ao real, tá? O real é mais um contínuo. Vários colegas aí já falaram disso, direita e esquerda. Nós temos o Yuri Greco falou disso. Talvez o Clarion tenha falado disso e outros falam de contínuo, como o Pirula, por exemplo. Então, nós temos um contínuo onde você pode observar ali dos tons mais escuros para os tons mais claros, do branco para o preto, tem muita coisa, tá? Então, da direita para a esquerda tem um meio termo aí muito grande. Então, primeiramente, não é simplesmente direita bipolarizada dessa maneira e esquerda. Sim, nós temos esses polos, mas eles estão num contínuo. Como que esses nomes surgiram? Eles surgiram na Assembleia Constituinte Francesa de 1789. Os deputados que estavam à esquerda do presidente da sessão eram chamados da esquerda, os que estavam à direita eram os da direita, e eles defendiam interesses diferentes. Direita e esquerda, essa distinção existe? Essa distinção existe sim. Alguns já tentaram aboli-la, como De Gaulle, por exemplo, em 1948. Porém, ela não só existe, como quem fica geralmente dizendo essa diferença não existe mais diferença entre direita e esquerda, isso geralmente quem diz é o pessoal da direita. Eu não sei exatamente porquê, talvez a gente venha saber no transcurso aqui do nosso vídeo. Referências. Minha referência das mais básicas aqui é André Comte-Sponville. É um filósofo francês, está com 60 anos de idade, ainda está vivo. Para Comte-Sponville, essa diferença entre direita e esquerda ela é esclarecedora, estruturante e operatória. Essa oposição tem sentido entre direita e esquerda, nessa classificação, e ajuda a entender muita coisa, mesmo que esteja num contínuo. A esquerda representaria, em tese, as camadas mais populares, os mais pobres e os assalariados. Há assalariados de direita? Há pobres que são de direitas? Sim, certamente. Não vamos tornar tudo, a todos os assalariados são de esquerda. Não, representaria, em tese. A direita representaria, em tese, os independentes, tanto urbanos quanto rurais. São pessoas que têm um meio de produção, pode ser terra, uma firma, empresa, oficina, loja, comerciantes. São aqueles que trabalham para si mesmos ou têm empregados. Incluem-se aí também os profissionais liberais. Essa fronteira é porosa? Claro que é porosa. Há diversos profissionais liberais que são de esquerda, por exemplo. Há assalariados de direita. Contudo, estamos falando aí desses planos do que cada polo representaria, em tese, ou que tem mais coerência com os conceitos envolvidos. Essa fronteira é porosa, mas nem por isso deixa de ser uma fronteira. Há núcleos mais duros, onde a direita quase não penetra, no sindicalismo, por exemplo. Há núcleos mais duros, onde a esquerda quase não penetra no agronegócio, no meio dos latifundiários, a bancada ruralista, por exemplo. Há também diferenças históricas. Historicamente, de certo modo, a esquerda sempre tentou mudanças mais extremas, mudanças mais radicais. Sejam elas a revolução ou a reforma. E essa tentativa de mudança extrema tem um certo pendor para a utopia. E o pendor para a utopia também não impede que esquerdistas sejam lúcidos, que esquerdistas não sejam ingênuos. Há exceções, tanto para um lado como para o outro. A direita, historicamente, valoriza muito o progresso econômico. Valoriza mais a tradição, a ordem, a agilidade, a eficiência, o esforço, a tradição. A esquerda valoriza historicamente a igualdade. Eles se pautam por um certo igualitarismo, enquanto que a direita valoriza mais a liberdade
principalmente a liberdade de empreendimento. Veja bem, isso não impede que esquerdistas, de alguma forma, também valorizem a eficiência em algum momento, ou que direitistas também sejam generosos, solidários. No caso, a esquerda valoriza o quê? Valoriza a distribuição do bolo. E nessa distribuição do bolo, da economia, das riquezas, há uma valorização grande do inclusivismo. O discurso da direita está mais voltado para aumentar esse bolo, aumentar a quantidade das riquezas, para o qual o capitalismo é muito eficiente. Direita, valorização do mérito, do sucesso, do esforço individual. A esquerda valoriza o papel do Estado e desconfia do mercado. A direita valoriza muito o mercado, a sua eficiência, a sua produção voraz de riquezas e acredita na sua autorregulação. Agora, uma coisa interessante, as justificativas para se ser de direita ou ser de esquerda. Os esquerdistas têm justificativas morais, geralmente, para falar, eu sou de esquerda. E os direitistas, geralmente, têm justificativas econômicas para dizer, eu sou de direita. Com a ascensão da direita libertária, do liberalismo, da direita liberal no Brasil, as coisas estão mudando um pouco, mas há uns tempos atrás era mais ou menos assim, os esquerdistas se gabavam de ser de esquerda e os de direita, os direitistas, confessavam que eram de direita. E essa direita em ascensão no Brasil, seja era mais libertária ou conservadora, faz algumas críticas à esquerda, de bom mocismo, de populismo, de ingenuidade. Houve até uma ocasião, num debate político na França, em que um cara da direita virou pro cara da esquerda lá e disse assim, vocês não têm o monopólio do coração. O que está muito presente no discurso da esquerda. A valorização da igualdade, da liberdade de costumes, da laicidade, a defesa dos mais fracos, mesmo que culpados, a valorização do lazer, do descanso, da compaixão, da solidariedade. Isso não quer dizer que necessariamente na prática eles vão conseguir isso, que eles vão obter isso. A direita valoriza muito a liberdade de empreendimento, valoriza o mérito, sucesso pessoal, esforço individual, liberdade de empreendimento, ênfase na religião, no caso da direita conservadora, a importância da hierarquia, da segurança, da pátria, da família, mais para o conservador, do trabalho, do esforço, da competitividade e da responsabilidade. As concepções de justiça são diferentes de um polo para o outro. A esquerda concebe a justiça mais como equidade e é uma luta pela igualdade não somente de direitos, mas mais para uma igualdade também de fato. As esquerdas, de modo geral, se ressentem muito com as desigualdades de fato, não somente com desigualdades de direito, enquanto as direitas parecem aceitar um pouco mais a desigualdade, dado aos diferentes méritos. Então, há diferenças. No caso da direita, a justiça está mais relacionada à proporção do que à igualdade. Como assim? Você vai, de alguma forma, vai ser justo o que é proporcional ao seu esforço e ao seu mérito. Direita, a cada um de acordo com os seus méritos. Para a esquerda é diferente. Para a esquerda o pensamento é mais ou menos assim. A cada um de acordo com suas necessidades. Uma questão que fica, às vezes, para quem é da esquerda, talvez. O sujeito já é inteligente, talentoso pra caramba, e assim ele tem lá um trabalho muito prestigioso devido ao talento e à inteligência. E por que ele teria que, além disso tudo, além de ter um trabalho super legal e ser inteligente, talentoso, ter também mais dinheiro? Por que ele teria que ter isso? Seria injusto. Pô, o cara já é inteligente, já é talentoso, tem um trabalho legal. Porque além de tudo isso, ainda teria que ter dinheiro, ser rico, mais rico que os outros. E o pessoal da direita vai dizer o seguinte, por que não? Tudo isso é proporcional ao esforço dele. Isso se elas tiverem os mesmos direitos e oportunidades desde o seu nascimento e durante todo o seu desenvolvimento. Isso se a sociedade for mais igualitária para todos, que todos tenham de fato as mesmas oportunidades. Se for assim, talvez aí entraria a questão do mérito, da justiça ser proporcional ao esforço do sujeito ou coisa similar. Mas é engraçado essa questão da igualdade ou da exploração, porque tem muitos funcionários públicos, por exemplo,
que sentem que eles não exploram ninguém ou coisa similar porque eles são simplesmente assalariados. Será que é exatamente assim também? Eu fiz uma conta aqui, peguei o PIB e dividi pelo número de famílias mais ou menos no Brasil e deu mais ou menos 7 mil reais. Seria assim, o basicão de cada família seria ganhar mais ou menos 7 mil reais se a gente dividisse o bolo equalitariamente, tá? Então eu fico com a seguinte questão. Uma família, por exemplo, que ganha muito mais que isso, muito mais de 7 mil reais, seja ela do setor público ou do setor privado, então está pegando uma parte maior do bolo? Como é que é isso? Então, assim, se você tem você ganha muito mais do que isso, você está explorando alguém? Está vivendo o trabalho de alguém? Não importa onde, a minha questão é essa, é só uma questão. Proteger os mais fracos? O pessoal da direita muitas vezes assim, sim, proteger, mas não ao ponto de estimular a fraqueza ou desestimular o esforço, o empenho, o empreendimento, a capacidade de empreendimento. Mas eu acho que essa proteção aos mais fracos, hoje todo mundo está compreendendo que tem que ter uma certa troca. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, você está ali estimulando, mas é o quê? É uma transferência condicionada de renda, é uma troca. Então a criança tem que ir para a escola, recebe aquela ajuda muito micha, muito pouquinho, ajuda... É bem pouco mesmo essa ajuda do Bolsa Família, mas tem uma troca. A família tem que comprovar que a criança está indo à escola, por exemplo, e recebendo vacinação. A democracia precisa de maioria. E se ela precisa de maioria, ela acaba provocando um pouco essa bipolarização entre esquerda e direita. Veja o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. O Partido Democrata é, de certo modo, de esquerda e os republicanos se referem a eles como de esquerda. E os republicanos de direita. Então, vamos finalizar. Não é porque é de esquerda, não vamos assim achar que tudo tem que ser pão, está no contínuo. Não é porque é de esquerda, por exemplo, que vai desvalorizar a segurança, a família, o mérito, a responsabilidade. Não é porque é de direita que vai desvalorizar a laicidade, a solidariedade, a generosidade. Não existe esquerda ou direita. Conte Sponville finaliza mais ou menos assim. É melhor você ser ambidestro do que ser maneta, ou você ter pelo menos uma mão do que não ter nenhuma. Inteligência, sensatez não tem partido. E alguns pensadores defendem que precisamos desses dois polos, esquerda e direita, em uma certa alternância de relação. Eu, sinceramente, não sei muito bem o que dizer a vocês. Eu estou dizendo o que eu estou lendo, eu estou aprendendo também, estou aqui junto com vocês. Meus queridos, muito obrigado. Gostou? Clique em gostei e se inscreva no canal. Aquele abraço.